Então, um átomo, ele apresenta divisões, como nós percebemos, ele existe no átomo tanto o núcleo como a eletrosfera, e dentro dessas regiões existem subpartículas. E com base nesses dados, a gente pode identificar as quantidades de prótons, elétrons e nêutrons para um determinado átomo de um determinado elemento químico. Então, aqui só para reforçar o que nós finalizamos na aula passada, foi o seguinte, que o átomo, ele tem sim uma divisão, ele é divisível e ele está dividido em duas partes, que é o núcleo e a eletrosfera. E aí, com base nos experimentos, chegou-se à conclusão de que os nêutrons e os prótons, eles estão dentro do núcleo, estão no núcleo, e que os elétrons estão na eletrosfera. Também é possível prever sobre sua carga relativa. Os nêutrons, eles não apresentam nenhum tipo de carga, é nula. Os prótons, atribui-se uma carga relativa de +1, sendo positivo, os prótons. E os elétrons têm carga relativa como -1, onde está associado a esse número o valor negativo, pois os elétrons são negativos. Quanto à massa, a massa relativa do nêutron é a mesma do próton, de 1 para 1. Só que o elétron seria pegar essa massa do próton e dividir por 1836, porque esse valor é aproximadamente igual a zero. Se nós formos dividir 1 dividido por 1836, isso dá um valor de 0,0005, o que em relação à massa do nêutron e do próton ela pode ser considerada como desprezada, né? Esse valor ele pode ser desprezado, pois a influência maior do peso do átomo vai ser o núcleo, que é o que contém nêutrons e prótons, e essa eletrosfera, como nós pontuamos, ele é praticamente um espaço vazio. Lembrem lá que as radiações elas passavam direto. Então, esse espaço vazio, que é a eletrosfera e onde os elétrons estão, elas praticamente não vão influenciar no todo. O que vai dar a massa ao átomo praticamente é só o que compõe o seu núcleo. Então, no cotidiano, é muito comum identificar coisas ou pessoas por números. Então, nós temos um CPF, um RG, que nos identifica com números. A mesma coisa, né, são as placas dos carros, que têm associado ali aos carros, letras e números também. Então, de forma semelhante, é possível a gente identificar um átomo a partir do seu número de prótons, nêutrons e elétrons. Então, assim como é possível associar um número a uma pessoa e com esse número eu descobrir quem é a pessoa, então a mesma ideia aqui. Com base no número de prótons, nêutrons e elétrons, a gente consegue também identificar um determinado átomo e saber a que elemento químico ele pertence. Número atômico. Nós vamos entrar agora na primeira propriedade. O número atômico, ele diz o número de prótons, ou seja, cargas positivas que existe no núcleo de um determinado átomo. E ele é representado pela letra Z. Então, se você vê a simbologia Z, saiba que ele está identificando ali como número atômico. E o que o número atômico te propõe saber? O número de prótons que aquele átomo apresenta. E o que são os prótons? São as cargas positivas. Agora eu quero que vocês pensem comigo. Se um átomo é neutro, está sem algum excesso de carga, né? Então, carga zero, né, do átomo. Quanto é que deve ser o número de elétrons em relação ao número de prótons? Deve ser igual? Deve ser superior? Deve ser inferior? Considerando a neutralidade do átomo, qual deve ser o número de elétrons, que são cargas negativas, em relação ao número de prótons, que são cargas positivas? Deve ser igual? Deve ser superior? Ou deve ser inferior? Deve ser igual, porque se ele é neutro, a quantidade de cargas negativas deve se anular com a quantidade de cargas positivas. Porque se nós tivermos um excesso de elétrons, então ele não seria neutro, ele teria excesso de cargas negativas. A mesma ideia é que se ele fosse inferior, se o número de elétrons, que são cargas negativas, fosse inferior ao de prótons, que são cargas positivas,
Então esse átomo não seria neutro, ele teria um excesso de cargas positivas. Então, pensando no átomo neutro, ele é um átomo que não tem carga nenhuma. Mas isso chegou de quê? Chegou da proposição, então, que o número de elétrons, que são as cargas negativas, são iguais ao número de prótons, que são as cargas positivas. Por isso que um átomo ele é neutro. Então, levando em conta essa afirmação de que um átomo neutro, nós já vimos a definição de número atômico, que número atômico é o quê? É igual ao número de prótons. Então, você identificou o número atômico do elemento químico, você já identificou o número de prótons que ele tem, ou seja, o número de cargas positivas. Ele é representado pela letra P, tá bom? Então, o número de prótons são referentes às cargas positivas que aquele átomo tem. Mas se nós estamos falando que o átomo é neutro, então o número atômico vai ser igual ao número de prótons, que são as cargas positivas, e considerando que o átomo é neutro, a gente também consegue dizer quantos elétrons ele tem, que são as cargas negativas. Pois se o átomo é neutro, é porque a quantidade de cargas positivas, de prótons, é igual ao número de elétrons, que são as cargas negativas. Por isso que o átomo é neutro. Então, observe que se você descobrindo o número atômico, sabendo que o átomo é neutro, você já descobre o número de prótons, que são as cargas positivas, e também descobre o número de elétrons, que são as cargas negativas. Porque se esse átomo é neutro, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. O que vai diferenciar um elemento químico do outro é o número de prótons. Ou seja, o cloro tem número atômico diferente do oxigênio, que tem número atômico diferente do hidrogênio. Então, quando tem o mesmo número atômico, é o mesmo elemento químico. Quando o elemento químico tem o mesmo número de prótons, então ele só é átomo daquele elemento químico. Então, se nós tivermos ali dois elementos que o número atômico dele é 35, então ele compõe um único elemento químico. Agora, se o número de prótons for diferente, que é o número atômico, isso já é um outro elemento químico diferente. Então, o elemento químico é o conjunto de átomos com o mesmo número atômico, ou seja, com o mesmo número de prótons. Agora, voltando aqui para a questão da massa, quando o Rutherford chegou à conclusão de que o átomo apresentava duas partes, que é o núcleo e a eletrosfera, nós vimos que a maioria das radiações passou direto. Passou direto por quê? Porque ela tem um grande espaço vazio, que justamente ele pontuou como sendo a eletrosfera. Então, a eletrosfera, a massa da eletrosfera, ela dá um maior volume, mas em termos de massa, ele não influencia tanto na massa do átomo. Por quê? Porque os elétrons têm massa praticamente desprezíveis em relação ao núcleo, que o núcleo ele é composto pelo quê? Pelos prótons e pelos nêutrons. Então, a massa do átomo está praticamente toda concentrada no núcleo, pois a massa do elétron, que está na eletrosfera, é desprezível quando a gente compara com prótons e com a massa do nêutron. Então, o que confere massa, praticamente o que confere massa ao átomo, é só o seu núcleo. E aí você vai pensar, o que é que tem dentro do núcleo que vai então conferir esse valor da massa? Então, é a junção dos prótons com os nêutrons. Falando em volume, quem ocupa o maior espaço, no caso aí, é realmente a eletrosfera. Mas ela não influencia tanto na massa como o núcleo influencia, pois a massa dos prótons e dos nêutrons ela é muito maior em relação à massa do elétron, que está na eletrosfera. Então, para saber a massa de um átomo, você deve somar o número de prótons, que é a mesma coisa do número atômico, tá? Então, se você identificou o número atômico, você já identificou o número de prótons. Por quê? Porque eles são iguais. Então, a massa ele é representado pela letra A, que é a soma do prótons, que é o que está lá no núcleo, mais os nêutrons, que também está no núcleo. Então, o que vai dar massa para o átomo, que se considera como massa para o átomo, é a soma dos prótons mais nêutrons ou o número atômico mais nêutrons. Considerando um átomo que tem número de prótons igual a 4 e número de nêutrons igual a 5, qual a massa desse átomo?
Então, aqui ele não está dando o número atômico, ele já está dando o número de prótons, que é o Pzinho, que são as cargas positivas, tá? Prótons são as cargas positivas. Mas a gente quer saber a massa, então a massa vai ser igual a P, prótons, mais nêutrons. P é igual a 4 e nêutrons é igual a 5. Então, no caso, a massa vai ser igual a 4 mais 5, que vai ser igual a 9. Na tabela periódica, em geral, vem a simbologia, que foi um tema que nós já discutimos, e associado a esse símbolo existem dois números, que um costuma aparecer em cima e um costuma aparecer embaixo da simbologia. Aí o PAC recomenda, né, que o número atômico seja o número de baixo e que a massa desse átomo seja o número de cima. Então, o A representa a massa e o Z o número atômico. Só que vocês devem sempre se apegar a isso? Eu indico que não. Por quê? Porque às vezes muda, inverte. O número atômico vem em cima e a massa vem embaixo. E como é que você tem essa segurança? Olhando a legenda. Toda tabela periódica vem uma legenda. Então, quando vocês estiverem estudando e quiserem saber se está falando do número atômico, que é o número de prótons, ou da massa, olha essa legenda. Ela em geral vem num canto esquerdo, mas pode variar de tabela para tabela. Mas aí o PAC recomenda que a massa seja escrita em cima e o número atômico embaixo. Então a gente pode ter essa organização, ambos vindo do lado esquerdo, ou pode vir um do lado esquerdo e um do lado direito. Então, com base nessa identificação, a gente consegue saber a massa, o número atômico, o número de nêutrons, o número de prótons de um determinado elemento químico, que é o que nós vamos avaliar agora. Eu trago aqui para vocês duas simbologias de dois elementos químicos diferentes. São elementos químicos diferentes por quê? Porque eles não apresentam o mesmo número atômico. Então, se fosse o mesmo elemento químico, teria que ter o mesmo número atômico. Como não é, já trata-se de dois elementos químicos distintos. E aí é que a gente vai completar essa tabela com base nessa simbologia. Então, a gente vai identificar todos esses números, massa, número atômico, número de prótons, número de elétrons e número de nêutrons, com base só nessa simbologia. Tá? Então, aqui primeiro nós vamos avaliar o carbono. O carbono, no caso, é o que tem o símbolozinho C. Então, ó, de acordo com o que a IUPAC recomenda, e é o que a gente vai levar em conta, então, o que significa o 12 para o carbono? Número de massa, então aqui já é o AU. Então, a gente já vai colocar aqui, número de massa, 12. O que significa o 6? Número atômico, que é a letra Z. Então, o número atômico é, cadê aqui? 6. Aí você, professora, quando é que eu sei que um átomo está neutro, ou que ele tem um excesso de carga, ou positivo ou negativo? Quando você olhar aqui e não ver nenhuma simbologia de mais ou de menos ao lado do símbolo, então ele está falando do átomo neutro. Então está considerando um átomo neutro. Quando nós não estivermos falando de átomos neutros, a gente vai ver um excesso de carga aqui, ao lado da simbologia, que pode ser positivo ou que pode ser negativo. Como não tem nenhum tipo de carga, então esse átomo aqui, ó, é neutro. Então, vamos lá. Então, esse átomo é neutro. Nós já identificamos o número de atômico. E o número atômico, ele diz o que em relação para aquele átomo? Número de prótons. Então, Z é igual a P. Então, o número de prótons também é 6. Também é 6, porque o número atômico é igual ao número de prótons. E considerando que o átomo é neutro, quanto é que vai ser o número de elétrons? Gente, então considerando que o número atômico é 6, que é igual ao número de prótons, então o número de cargas positivas são 6, então quanto vai ser o número de cargas negativas, já que o átomo é neutro? 6 também, porque 6 positivos vão se cancelar com 6 negativos e o final vai dar carga zero, ou seja, carga neutra. Agora, para descobrir o número de nêutrons. Número de nêutrons. Nós temos aqui que massa é igual a prótons mais nêutrons. Nós temos o A e nós temos o P.
Então, aqui é só fazer... A gente vai isolar aqui o N, né? Porque é o que a gente está desejando. Então, a massa é 12, igual ao número de prótons, que é 6, mais N. Então, 6 vai vir, ó, negativo para cá. Então, vai ficar 12 menos 6. Então, N vai dar 6, que N é igual a 6. Mesma coisa, só escrito diferente. Então, o número de nêutron, 6 também. Então, na simbologia vai vir a massa. Então, nós definimos que a massa é o número de cima. Vai vir um número atômico, que é o número de baixo. Lembrando que número atômico indica o número de prótons. Então, se você descobre o número atômico, você consequentemente já descobre o número de prótons, que são as cargas positivas. Então, no caso, 6 e 6. E se o átomo é neutro, você não está vendo nenhum tipo de carga aqui ao lado da simbologia, então está identificando que o átomo é neutro. Então, se o átomo é neutro, o número de prótons, que são as cargas positivas, são 6. Então, o número de elétrons, que são as cargas negativas, também deve ser 6, porque 6 cargas positivas vão se anular com 6 cargas negativas, e o valor final será 0. E para descobrir o número de nêutrons, você faz a subtração da massa menos o número atômico. E aí a gente descobriu o número de nêutrons, que coincidentemente também deu 6, tá? Não é porque elétrons, prótons e número atômico é 6 que também deu 6. Aqui a gente descobriu da subtração da massa menos o número atômico, que também deu 6. Agora para o ferro. O ferro também tá aqui simbologia, tem um número em cima, tem um número embaixo, e aqui não tem nenhuma simbologia relacionada a esse átomo, então ele também é neutro. Então vamos lá, qual seria a massa do ferro? 56. Qual seria o número atômico do ferro? 26. Então, se você já descobriu o número atômico do ferro, que é 26, então o número de prótons também 26. Então, se nós identificamos que existem 26 cargas positivas e o átomo é neutro, quantas cargas negativas ele também tem que ter? 26. Porque 26 cargas positivas vão anular 26 cargas negativas, que vai dar um átomo neutro no final. Agora, para descobrir o número de nêutrons, lembrando que a massa é 56, que seria esse aqui. 56 é o que nós já temos. O número de prótons, 26. Então, a gente só aplica aqui na fórmula para descobrir nêutrons. Igual a 26 mais N. N é o que a gente quer. Então, 56 vai vir esse número para cá, vai vir negativo. Menos 26 igual a N. Que vai dar 30. Então, N igual a 30. Observe que nesse caso já não ficou igual. Por quê? Porque o nêutrons vem da subtração da massa menos o número atômico, que é igual a 30. Aqui é uma maneira bem direta que a gente consegue resolver. Ele está pedindo direto. Massa, número atômico, prótons, elétrons e nêutrons. Mas existem outras maneiras também de se chegar nessa interpretação, mas que não é de uma forma tão direta, que é o que a gente vai fazer agora. O átomo assim representado apresenta quantos? Quantos prótons? Número de baixo, aí você vai ver, aqui é o número atômico, que é Z, Z igual a P. Então, o número atômico, 17. O número de nêutrons. Não tem, lembra que na simbologia não tem direto esse dado, mas você pode descobrir, pois a massa é igual a prótons mais nêutrons. A massa nós temos que é 35, o número de prótons 17, mais nêutrons. Então, é só subtrair a massa do número atômico. Então, 35 menos 17, N, que vai dar 18. N igual a 18. Descobrimos nêutrons, com base também nesses dois números. Então, observe que a gente pode chegar em várias propriedades com base nesses dois números apenas. Então, 18. Número de elétrons, gente.
17. Porque prótons são as cargas positivas. Se existem 17 cargas positivas, o átomo é neutro, então ele tem que ter 17 cargas negativas, para que 17 cargas positivas anule 17 cargas negativas. Aí, gente, ó, aqui é uma outra maneira de também chegar a algum número. Aí ele pergunta assim, partículas nucleares. Qual o número de partículas nucleares? Aí você vai pensar, o que está dentro do núcleo? Tá os prótons e os nêutrons. Dentro do núcleo existem prótons e nêutrons, então ele quer saber quanto é que dá os dois juntos, que vai ser 17 mais 18, que dá 35, que é justamente quem? A massa. Então, lembrando que as partículas nucleares são as partículas que estão dentro do núcleo, que são prótons e nêutrons, que ele é o valor equivalente à massa, porque eles é que fazem a massa do átomo. Agora, ele pergunta assim, partículas na parte periférica do átomo. Então, é como se existisse um centro e o que está fora do centro é chamado de periferia. Então, nós estamos falando de quais partículas? Que partículas são essas que estão na periferia do átomo? Os elétrons. Então, ele está perguntando quantas partículas tem. Então, se a gente já descobriu que são os elétrons, então eu só coloco aqui 17. Então, aqui eu estou trazendo só maneiras diferentes de vocês chegarem a um determinado valor, porque eu posso pedir direto elétrons, nêutrons e prótons, mas eu posso falar de outra maneira. Partículas com carga elétrica positiva. Quem são as partículas com carga elétrica positiva? Os prótons. Então, nós já identificamos que os prótons têm carga de 17. Partículas com carga elétrica negativa. De quem é que nós estamos falando? Dos elétrons, que também nós já descobrimos que é 17. Partículas sem massa. Quem é que não influencia na massa do átomo? Os elétrons. Então, ele está perguntando quantas partículas sem massa, ou seja, quantos elétrons? Nós já identificamos que são 17. Agora, partículas fundamentais que formam um átomo deste elemento. Quais as partículas que existem em um átomo? Prótons, nêutrons e elétrons. Os três participam. Então, seria somar prótons mais nêutrons mais elétrons. Então, as partículas fundamentais que formam um átomo, os prótons, os nêutrons e os elétrons. Aí a gente soma aqui, os prótons 17, os nêutrons 18, mais 17 dos elétrons. Isso vai dar um número de partículas fundamentais, vai ter um número de 52. 52 partículas existem dentro desse átomo, pois é o somatório dos prótons, dos nêutrons e dos elétrons. Então, por hoje é só. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.